Sem dúvidas, o Holocausto é até hoje um dos episódios mais tristes e, ao mesmo tempo, um dos mais lembrados da Segunda Guerra Mundial. Foram mais de 6 milhões de mortes, entre judeus, ciganos e também outras vidas que foram ceifadas de forma cruel pelos nazistas. E hoje vamos contar a história de Dita Kraus, uma das sobreviventes desse destrutivo capítulo da humanidade. Como era a vida de Dita Kraus antes da invasão nazista? A jovem garota tinha uma vida feliz. Nasceu na cidade de Praga, na atual República Tcheca, no dia 12 de julho de 1929. A sua família era de classe média e de posicionamento socialista. Apesar de ser uma família de origem judaica, Dita chegou a afirmar que só foi descobrir o significado da palavra judeu após o advento do Holocausto em consequência da invasão nazista. As consequências para a população de origem judaica foram absurdas. O pai de Dita, por exemplo, perdeu seu emprego, sem contar as diversas restrições que começaram a ser impostas. Falaremos mais sobre a invasão e também o contexto da época no próximo tópico do vídeo. Não saia daí. A anexação dos Sudetos. Em 1938, mesmo antes de iniciar um conflito global, a Europa já vivia momentos de tensão em todo o seu território. Hitler havia chegado ao poder em 1933, mas foi em setembro de 1938 que ele ameaçava os outros países do continente caso os chamados Sudetos, áreas nas fronteiras com a Tchecoslováquia, não fossem cedidos à Alemanha. Alguns países decidiram realizar uma conferência para melhor definir sobre esse acordo. Curiosamente, a Tchecoslováquia não teve representantes nessa negociação. Apenas líderes da Grã-Bretanha, da França, da Itália e, claro, da Alemanha participaram das conversas. Essas tratativas duraram 2 dias, 29 e 30 de setembro de 1938. Eles decidiram que os Sudetos poderiam sim ser anexados ao Terceiro Reich, mas a condição era que Hitler se comprometesse em manter a paz no continente, e nós sabemos muito bem que as coisas não saíram como planejado, né? Bom, Hitler não se contentou com esse território cedido. Menos de 6 meses depois, ele ordenou a invasão da Boêmia e da Morávia, que eram outras províncias tchecas. Um dia após invadir os locais, mesmo com as promessas anteriores, Hitler estabeleceu o Protetorado da Boêmia e Morávia. Basicamente, ele estabeleceu um governo fantoche que tratava os tchecos como súditos do protetorado, enquanto os alemães étnicos que viviam no país respondiam às leis da nação germânica. Aproximadamente 118 mil dos habitantes do protetorado eram de origem judaica, incluindo a protagonista do nosso vídeo de hoje, a Dita Kraus, que naquela época se chamava Edith Polarková, levada para Auschwitz. Bom, Dita e os seus pais foram enviados ao campo de concentração de Auschwitz em dezembro de 1943. Eles viveram os anos anteriores no gueto, que chamamos de Theresienstadt. Vale ressaltar que os guetos eram bairros fechados, conhecidos por serem os locais onde os nazistas obrigavam os judeus, os ciganos e também outros grupos a viverem em condições miseráveis, geralmente até que fossem transferidos para os campos de concentração ou de extermínio. Para efeitos de comparação, entre 6 de outubro de 1942 e 28 de outubro de 1944, cerca de 47 mil judeus foram levados do gueto de Theresienstadt até Auschwitz pelos nazistas. Quando Dita e os outros deportados chegaram no campo polonês, foram recebidos por guardas da SS e por seus cães. Os novos detentos ainda apanhavam dos outros prisioneiros já na chegada. Os nazistas orientavam que eles usassem pedaços de madeira para espancar os recém-chegados. Eles alinhavam os presos em colunas separadas por sexo e os mandavam marchar até uma cabana de madeira. A vida ali já começava sendo muito difícil. Dita relata que ela e as outras mulheres eram obrigadas a tirar as suas roupas, tomar um banho gelado e correr até as suas cabanas de destino. Ao contrário das outras prisioneiras, elas não recebiam os tradicionais uniformes listrados, mas sim alguns trapos velhos e sapatos bem gastos. A jovem Dita conseguiu manter as suas botas. Ela costumava tomar banho com elas calçadas, então conseguiu mantê-las. A perda da identidade e a estrutura do campo. Um dos pontos mais tristes que aconteciam nos campos de concentração era a retirada da identidade dos prisioneiros. Eles passavam a ser reconhecidos por seu número. Dita recebeu o seguinte: 73.305. Geralmente os nazistas tatuavam essa numeração no braço esquerdo dos detentos. Ela e os outros prisioneiros foram internados no campo familiar Bit, mais
mais conhecido como Familiar Theresienstadt Auschwitz. Isso em referência ao gueto de onde eles foram transportados. O local em questão foi criado em 1943. Era específico para os judeus que vinham do mesmo gueto que Dita Kraus. A estrutura fazia parte dos 9 campos construídos no subcampo de Birkenau. Cerca de 18 mil judeus haviam sido internados na estrutura entre 1943 e 1944. Basicamente, esse era o segundo campo de concentração dos nazistas, onde os homens, mulheres e crianças podiam ficar juntos. Ainda assim, era imposto que eles dormissem em quartéis separados. Por mais que esse campo tenha sido criado pelo Terceiro Reich com fins de propaganda, a verdade é que as condições de vida ali não eram muito diferentes dos outros campos não. Os trabalhos forçados, a fome, as torturas, tudo isso imperava tanto quanto em qualquer outro lugar, em qualquer outra estrutura que havia sido construída pelos nazistas para esses fins. A parte dedicada para essas famílias contava com 32 quartéis feitos com madeira. Cada um deles abrigava cerca de 300 prisioneiros. Existia uma espécie de cabana com pias e torneiras. Lá era retirada a água pelos detentos, geralmente gelada e suja. Um dos outros quartos era o banheiro. Um muro dividia os buracos que eram usados como latrina. Nos toaletes, a privacidade para homens e mulheres era bem precária. Era usada apenas uma faixa de pano para esconder a parte central do corpo das pessoas que estivessem nos banheiros. Era uma forma de deixar os presos ainda mais humilhados. A ausência de alegria. Dita Kraus relata que quando viu as pessoas deportadas 3 meses antes da sua chegada em Auschwitz, elas estavam completamente diferentes. Elas demonstraram mais alegria. Depois, as suas expressões eram tristes. As peles sempre estavam pálidas, todos magros e com medo. Com o tempo, os novos detentos acabaram descobrindo que o medo dos presos mais antigos era de ser selecionado às câmeras de gás para onde muitos eram enviados. Era possível ver as cinzas dos corpos saindo pelas chaminés dos crematórios. Lá eles levavam os cadáveres daqueles que eram mortos pelo gás. As cinzas tomavam conta do céu do local. Um outro aspecto era a contagem diária de prisioneiros por 2 vezes ao dia. Geralmente, quando os números não batiam com as listas, a chamada era repetida, podendo durar muitas horas, algo que era temido pelos detentos, especialmente pelo frio que fazia no local. A alimentação era outra parte de muito sofrimento. Os presos recebiam uma tigela de sopa durante o início da tarde e um pedaço de pão com manteiga durante o período da noite. Essas eram as únicas refeições feitas por eles. E antes de seguirmos em frente, eu quero ter certeza de que você está aqui conosco. Comente a frase "Quero mais histórias". É super rápido e assim você ajuda no alcance do nosso vídeo. E ainda poderá ser fixado nos comentários demonstrando a sua presença. A morte do pai de Dita. Em fevereiro de 1944, o pai de Dita Kraus acabou falecendo. A jovem garota entrou sorrateiramente no quarto dos homens e viu seu pai ali, deitado, de olhos fechados e com a sua tigela de sopa intocada. A mãe dela não soube da morte do marido de imediato. Ela estava internada por estar com doenças infecciosas, algo que era muito comum nos campos de concentração, especialmente pelas precárias condições de saúde, alimentação e higiene que eram oferecidas aos detentos. Dita deu a notícia posteriormente à sua mãe. Elas utilizavam uma espécie de fresta que ficava na parede do local de isolamento. Por incrível que possa parecer, as duas ficaram aliviadas com a morte dele. Isso porque elas não tiveram de vê-lo sendo enviado a uma das câmaras de gás. Como as crianças viviam nesse campo? Bom, podemos dizer que a diversão era mínima, em qualquer campo de concentração. Mas um dos poucos diferenciais desse acampamento era o bloco infantil. As crianças podiam ficar lá até o horário em que os guardas da SS faziam a contagem de prisioneiros da tarde. As crianças não tinham acesso a muitas coisas, assim como os outros prisioneiros. Ainda assim, era comum que no bloco destinado a elas se ouvissem algumas brincadeiras, cantos e até recebiam algumas aulas, mas sempre sem a utilização de brinquedos, lápis ou canetas. Tudo era feito de forma oralmente. A única exceção nisso eram alguns livros que conseguiram ser transportados pelos próprios judeus enquanto eles eram levados para o campo de concentração.
concentração. Quem liderava esse bloco era Fred Hush, um dos judeus responsáveis por salvar milhares de crianças nesse período. Curiosamente, ele conseguiu convencer o comandante nazista do campo a construir esse bloco. O seu argumento foi que as crianças ficariam entretidas enquanto os pais trabalhavam arduamente. Fred ainda foi importante na alimentação dessas crianças, geralmente conseguindo alimentos extras para elas, além de ser extremamente preocupado com possíveis doenças relacionadas à falta de higiene. O líder costumava insistir que elas se lavassem regularmente e ainda fazia questão de conferir se elas tinham algum piolho. Foi ele que encarregou Dita Kraus de ser a responsável pelos livros do acampamento. Ela se tornou uma espécie de bibliotecária clandestina no local. Para termos uma ideia da importância das medidas de Fred Hush, a taxa de mortalidade das crianças era quase zero, enquanto que nos outros blocos era de aproximadamente 25% nos primeiros 6 meses de detenção. O que acontecia após 6 meses de detenção? Os nazistas eram impiedosos e cruéis. Então já era esperado que alguns judeus criassem um movimento de resistência dentro dos campos de concentração. Em Auschwitz, alguns deles descobriram que os alemães usavam uma abreviação bastante misteriosa, SB6. Mais tarde, eles decifraram que isso significava Tratamento Especial 6. Isso é, os prisioneiros seriam enviados para as câmaras de gás após 6 meses no local. Os líderes judeus então decidiram iniciar uma manifestação de revolta. Eles incendiaram alguns locais internos e fugiram para que pudessem proteger suas vidas. Hush foi um dos acusados de ter liderado esse protesto, mas uma hora antes ele teve uma overdose manipulada pelos médicos nazistas. Inicialmente ele havia pedido um tranquilizante, pois estava se sentindo muito tenso no dia. Como esteve nessa situação de overdose, Fred acabou ficando inconsciente durante a revolta. Isso o impediu de participar do ato. Ele e outros 3.800 presos que haviam sido levados para Auschwitz, isso no mês de setembro, acabaram sendo mandados para morrerem na câmara de gás. Dita Kraus já sabia que a sua vida terminaria em pouco tempo caso as coisas não mudassem por ali. As ordens dos nazistas, porém, mudaram. Eles selecionaram homens e mulheres saudáveis que ainda pudessem trabalhar na produção bélica da Alemanha. Quem realizaria essa seleção era o temido Josef Mengele, conhecido como o Anjo da Morte. A jovem garota era esperta. Ela só tinha 14 anos, mas a idade mínima da seleção era 16. A menina mentiu para não morrer. Então, posteriormente, ela e sua mãe foram aprovados e levados para os comboios que distribuiriam os judeus sobreviventes para os campos espalhados pelo território alemão. Aqueles que não se enquadraram nos requisitos da seleção, infelizmente, acabaram sendo levados para as câmaras de gás. Dita e sua mãe foram levadas para trabalhar no subcampo de Neugamma, onde o número de mortes era ainda mais assustador. Entre 1944 e 1945, morreram mais de 1.500 pessoas todos os meses nos subcampos de sua estrutura. Transferências e reta final da guerra. Esses campos de concentração estavam expostos a diversos ataques aéreos. Afinal, estamos falando dos períodos decisivos da Segunda Guerra Mundial. Geralmente, os detentos deveriam correr até abrigos em porões que estavam repletos de ratos. Eles eram obrigados a acordar por volta das 5 da manhã e, após as chamadas, eles iam para a parte externa da estrutura para que pudessem realizar os trabalhos mais braçais. Uma das tarefas mais comuns no local era recolher os tijolos das casas que haviam sido derrubadas pelos bombardeios. Também era comum cavar valas e remover a neve das estradas para facilitar a circulação externa. Alguns moradores das proximidades do campo, que também acabavam sendo afetados pelos bombardeios, acabavam deixando alguns alimentos para os prisioneiros que estavam famintos. Entretanto, pouco tempo depois, a estrutura de Neugamma foi esvaziada pelos nazistas e todos os presos foram transferidos para Bergen-Belsen. A estrutura do campo em questão era ainda pior. A transferência também foi desastrosa. No desespero, muitos detentos morreram no caminho. Alguns faleceram nas famigeradas marchas da morte, já que uma parte acabava tendo de ir andando por todo o caminho, enquanto outros morriam dentro dos caminhões ou trens utilizados. Por exemplo, alguns transportes com 900 presos acabaram chegando no local com 500 mortos. Afinal, todos estavam mal alimentados, doentes, cansados. Daí você pode imaginar, quais eram as condições dessas pessoas. Mesmo com os falecimentos, o campo de Bergen-Belsen ficou completamente lotado de detentos. Muitos tinham que dormir sentados no chão. A taxa de mortes todos os dias no local ultrapassava os 250. A libertação. Com os avanços das tropas
tropas aliadas e o final da guerra, os soldados britânicos acabaram chegando a Bergen-Belsen em 15 de abril de 1945. Eles encontraram 13 mil cadáveres que não haviam sido sepultados, além de aproximadamente 60 mil sobreviventes em condições complicadíssimas. Isso é, eles estavam doentes, com muita fome e com uma aparência mórbida. Muitos desses que sobreviveram aos nazistas acabaram falecendo posteriormente por conta de doenças como tifo e tuberculose. Para evitar que as epidemias e os piolhos se espalhassem ainda mais, os britânicos resolveram incendiar o local após a retirada dos prisioneiros. Os membros da SS que eram responsáveis pela estrutura anteriormente acabaram sendo forçados pelos soldados enviados pelos aliados a limpar e enterrar os corpos dos mortos nas valas regulares. Felizmente, entre as sobreviventes estavam Dita Kraus e a sua mãe, Elizabeth. A jovem, porém, estava se recuperando de tifo. Então a sua mãe, que falava vários idiomas, se ofereceu para exercer o cargo de secretária do comandante do campo britânico. O governo da Suécia tomou uma atitude muito interessante na época. Eles convidaram os sobreviventes que estavam imunes ao tifo para se recuperarem no país. Isso ocorreu em junho de 1945. Bom, Dita e a sua mãe queriam ir para lá, mas antes era necessário que Elizabeth passasse por alguns exames para confirmar que ela estava imune à doença. Assim, ela receberia a documentação necessária. A mãe da jovem ficou no hospital de campanha por cerca de 3 dias, mas quando Dita foi visitá-la em seu quarto, infelizmente, a sua mãe havia falecido. Retorno à terra natal. Depois de mais um trauma, a garota, aconselhada por um amigo, decidiu ir de ônibus até a cidade de Praga, ou seja, o local onde ela havia nascido. No território tcheco, ela encontrou a sua tia Mania, viúva do seu tio Ludwig, e foi em Praga que Dita reencontrou aquele que seria o seu futuro marido, Otto Kraus, um rapaz que também havia perdido a sua família para os nazistas durante o terrível Holocausto. Ele havia sido um dos professores de Auschwitz. A sua mãe esteve junto de Dita em Bergen-Belsen. Ela havia falecido após a libertação, enquanto que o irmão do rapaz faleceu durante as marchas da morte no ano de 1945. A jovem foi para Teplice, uma das cidades da República Tcheca. Lá estudou em um dos institutos locais, novamente retornando a Praga no ano de 1947, justamente no ano em que ela se casaria com Otto. O seu marido administrava a casa e também a fábrica que pertencia à família antes da ocupação alemã no país. Entretanto, em 1948, os comunistas assumiram o controle do país e novamente a empresa foi tomada. O casal e seu filho Peter foram viver em Israel em maio de 1949, onde finalmente encontraram o seu lar. O que aconteceu depois? Curiosamente, os dois seguiram a profissão que o marido exerceu em Auschwitz, ou seja, eles eram professores. Otto, entretanto, também se tornou um incrível escritor. Inclusive, as suas obras foram publicadas em diversas nações. Dita Kraus seguiu o exemplo do esposo e também publicou 2 de seus livros, incluindo a sua biografia, Eu, Dita Kraus, a bibliotecária de Auschwitz. A segunda obra publicada conta mais sobre os acontecimentos da vida do seu marido, levando o nome de Vida com Otto. Um famoso escritor espanhol, Antonio Iturbe, acabou publicando um romance chamado A Bibliotecária de Auschwitz. A obra se inspira na vida de Dita Kraus e se tornou um dos mais vendidos e premiados pelo mundo. Otto Kraus faleceu no ano 2000, mas Dita Kraus continua viva. Os dois construíram uma bela família com 3 filhos, 4 netos e também 4 bisnetos. Hoje, Dita está com 94 anos e continua vivendo em Israel. Sem dúvidas, Dita tem uma história de vida incrível, né? Afinal, mesmo com tanto sofrimento, ela resistiu e conseguiu seguir em frente. Bom, e com isso, chegamos ao final do nosso vídeo de hoje. Não esqueça de mostrar o seu apoio clicando no botão de like e se inscrevendo logo abaixo, hein? Isso nos ajuda a saber que estamos no caminho certo. Até a próxima, meus amigos e amigas! Ah, agora fique com o vídeo que está aparecendo na sua tela de recomendações.